estudando diretamente a palavra de Deus, e eu quero convidá-los a estudar nessa tarde, não o último profeta, mas o 12º profeta menor, chamado Malaquias. Nós aqui estamos estudando, deixa eu ligar aqui, nós estamos estudando os profetas menores nesse segundo semestre. Nós estudamos, já esse grupinho aqui de profetas menores, conforme a divisão do Antigo Testamento. Nós já estudamos 11 profetas, e hoje nós vamos estudar o 12º, está um pouco desconfigurado ali, mas é o profeta Malaquias. Portanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Claro, eu quero agradecer ali o departamento de mídia que possibilita projetar aqui uma versão única para você que esqueceu a Bíblia e acompanhar comigo diretamente aqui numa versão, tá bom? Então é isso que nós faremos. O profeta Malaquias, o nome dele significa meu mensageiro. Importante você entender isso. Malaquias significa o mensageiro de Deus. E o Malaquias, ele aparece aproximadamente no ano 420 a.C., dentro do Império Persa. Os persas estão dominando o mundo, eles vieram lá, destronaram a Babilônia, e eles dominaram aí no período de 538 a 331, aproximadamente 200 anos. Então aquela história que você assiste na televisão do príncipe da Pérsia, aquilo lá existiu. É o Império Persa, tá bom? Bom, o Império Persa foi interessante, que nós estudamos nos últimos 4 livros, por exemplo, não é que os últimos 4 livros, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, eles estavam aqui naquele período de reconstrução do templo. Mas se você pegar a sua Bíblia, lá no livro de Esdras, Neemias e Esther, eles estão acontecendo dentro desse período dos persas. O livro de Esther acontece lá, a rainha Esther, que acaba sendo usada por Deus, tem um livro específico dela na Bíblia. Bom, no início do reinado Pérsia, o povo de Israel, ele é convidado, e aí a humildade do rei, diferentemente lá da Babilônia, nós lemos no capítulo 1 dele, fala assim, olha, o Deus de Israel me enviou, me incumbiu de libertar o povo para a reconstrução do templo. Ele tem essa humildade, ele reconhece. E aí nós vimos lá no livro de Neemias, de Esdras, ele sai de lá para reconstruir, começa a reconstruir. E é importante você entender que na reconstrução do templo, os inimigos vieram. Porque o povo que estava lá ao redor, antes da destruição, sabia do poder de Deus na vida daquele povo de Israel. E eles se opuseram, em relação à construção do templo. E aí a obra é embargada. Porém, Deus levanta 2 profetas que nós estudamos, o Ageu e o Zacarias, para animar o povo, para despertar o povo. Aí vem Zorobabel, vem o profeta lá, o Josué, e eles animam o povo e reconstroem o povo. E a reconstrução terminou. O templo foi reconstruído. E a vida continuou. Aproximadamente 100 anos depois, tem um destaque na reconstrução do templo de um personagem chamado sacerdote. E o sacerdote, então, ele tinha algumas responsabilidades, porque muitos daquelas pessoas que estavam ali, eles não viram o primeiro templo, eles não sabiam, só por contar a história, eles não sabiam como é que se oferecia as coisas para Deus, de que maneira, o que se oferecia para Deus. Então, o papel do sacerdote era muito importante, porque a vida litúrgica voltou ao normal. As pessoas iam para o templo, ofereciam as coisas, os sacerdotes recebiam as coisas, os sacerdotes eles eram responsáveis por algumas coisas que nós vamos ler dentro do próprio livro, que Deus vai falar. Só que estava acontecendo alguma coisa. Então, 100 anos depois, aproximadamente, da reconstrução do templo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. O que vai acontecer? O Fábio vai projetar aqui uma versão para a gente ler juntos, tá bom? Aí professor, a minha versão está diferente, então lê comigo. São 4 capítulos, são 3 capítulos mais um pedacinho, o 4 é bem curtinho, onde eu gostaria muito que você acompanhasse para nós aprendermos juntos. Combinado? A palavra de Deus diz o seguinte, Malaquias capítulo 1, versículo 1,
Está assim na sua Bíblia. Olha como começa a Bíblia. Sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Contra Israel. A gente torceria assim, contra os inimigos de Israel, certo? Contra os inimigos de Deus, certo? Não, contra Israel. E ele, pelo Senhor, contra Israel, por intermédio de quem? De Malaquias, profeta Malaquias. E aí, diz o seguinte, presta atenção à sutileza e à revelação de Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, diz o Senhor. Olha, imagine você, Deus fala assim, ó, eu tenho te amado. Aí você fala, mas em que o Senhor não tem nos amado? Por que o Senhor me ama? Olha a minha vida. Como é que é? Eu não valho um conto de réis. No Nordeste, eu não valho o quê? R$1. Como assim você tem me amado? Você acha que é só você que tem esses questionamentos? Olha o povo lá. Eis que tem... aí fala assim, ó. Eis que nós... Em que nos tem amado? Aí Deus vai falar assim para ele. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Aí você fala, ixi, mas não conheço essa história não. Não conheço a história de Esaú e Jacó. Eu quero que você se coloque na mesma posição daquelas pessoas, aproximadamente 2.500 anos atrás, que não conheciam essa história em Gênesis. Não é exclusividade sua não saber dessa história. O homem é sempre assim, sempre foi homem. Você acha que todo mundo ia para a igreja lá e durante a semana se dedicava à palavra, a praticar? Não, nós somos iguais. Aí ele fala assim, você não lembra da história de Esaú e Jacó, não? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Porque ele está dizendo o seguinte, você não lembra da história dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, que se tornou Israel, que eu escolhi Israel, porque eu quis escolher Israel, para ser o príncipe de Israel, eu escolhi. E Esaú, porque menosprezou a primogenitura, por causa do estilo dele, ele foi ser o rei do deserto lá, também foi uma grande nação. São os edomitas, os peles vermelhas. Ele fala assim, ó, eu escolhi. Olha o que ele está falando, não tinha os dois irmãos? Eu escolhi vocês. Por quê? Porque eu sou Deus. Não tem que já justificação para você, justificativa para você. Eu escolhi e pronto, por amor do meu nome. Está escrito isso. E aí ele fala assim, se Edom, que são os descendentes de Esaú, os edomitas, diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, contra quem o Senhor está irado. Então, Deus declara o amor dele a Israel, não que ele odiava o irmão, outro irmão, mas ele quis fazer de Esaú o mentiroso, o enganador, uma grande nação. E é muito lindo isso. Ele está só abrindo, Deus está abrindo o coração dele, para mim, para você e para as pessoas de lá. Aí ele fala assim, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus falou o seguinte, olha, você pode não acreditar, mas eu serei grande fora de Israel, porque nós estamos estudando a palavra de Deus, onde nós nem existíamos. Isso é importante você entender isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, você fala, poxa, eu ainda era um sonho de Deus. Porque nós temos praticamente 500 anos de existência, que nós fomos conhecidos. E essa história é 2000 e pouco antes de Cristo. Só para você entender. E aí fala assim, ó, o meu nome vai ser conhecido fora dos limites de Israel. Robinho, dá para aumentar um pouquinho Fábio, dá para aumentar um pouquinho? Por favor. É que eu estou ficando meio que...
Tem que ler de costas? Tá bom, obrigado. Aí diz o seguinte, olha, não, e é importante essa parte, por quê? Porque ele fala assim, aí Deus começa a pegar. Eu escolhi você porque eu quis. E eu te amo porque eu te amo. Então, só para você entender, não fica aí se magoando, não. Deus faz as escolhas dele. Ah, mas o outro é você. E ele ama o outro também. Mas ele ama você. E ele fala assim, olha, eu preciso, apesar disso, eu preciso chamar você para conversar. Então ele começa a reflexão. O filho honra o pai. E o servo ao seu senhor. Quer dizer, o filho, teoricamente, honra o pai, faz tudo que o pai pede, tal. E o servo, o trabalhador, tem que trabalhar, senão é demitido. Vamos pensar assim. Ele fala assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Aí os caras, opa, segura aí. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então Deus começa aqui e fala assim, ó, vem cá, o responsável, vamos bater um papo, vem aqui. Onde é que está a minha honra? Você está desprezando, ó, ele não está falando comigo nem com você, hein? Com ninguém daqui. Ele está falando com os sacerdotes responsáveis do período por um monte de coisa que ele vai falar aqui. Mas no final eu tenho uma surpresa para mim e para você. Fica aí, sua vez vai chegar. Vamos descer o sarrafo no sacerdote agora lá, vamos? Porque Deus vai abrir o coração dele. Ele fala assim, ô sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aí o sacerdote, mas em que eu desprezo o seu nome? Como assim? Está todo mundo vendo eu fazer as coisas, eu estou orientando, olha aqui, as pessoas estão vindo aqui fazer o quê? Nós vamos ver qual é a função dele. Bom, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Só para você entender o que estava acontecendo. Deixa eu ler o próximo. Ele fala assim, quando trazeis animais cegos, porque ele estava explicando isso? Porque ele fica assim, a mesa do Senhor é desprezível? Como assim? Nós estamos oferecendo tudo aqui. E aí Deus fala assim, aí Deus revela o que estava acontecendo. Fala assim, quando você traz aí os animais cegos para sacrificar, não é isto mal? Você não se incomoda? Você não se incomoda que as pessoas estão chegando aqui e você ensinou que realmente tem que fazer o sacrifício pelos pecados? As pessoas estão vindo aqui entregar os animais com defeito, cego, doentes. Você só recebe e não fala nada. Está lá. E quando trazeis o coxo, o enfermo, está doente lá, não é isto mal? Tá legal. Apresenta esse animal para o governador. Vai lá. Vai lá e fala assim, chefe, Feliz Natal. Tanã. Aí o bezerro, doente, leproso, põe isso aqui para lá. Ele faz os sacerdotes do período da época pensar. Oferece lá. Acaso ele vai agradar de ti? Ele será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está falando com os sacerdotes. Ele não está falando com o povo. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando com o povo. Porque era uma das funções do sacerdote. Uma das funções do sacerdote era, bom, Senhor, primeiro relacionamento vertical. Qual é a sua vontade sobre a vida do seu povo? Fala que eu vou transmitir. Era uma função dele. Revelar ao povo a vontade de Deus.
Depois, quando o povo entendeu, ó, você entendeu? Agora vocês têm que agir corretamente socialmente. Ah, outra coisa, vocês precisam se cuidar fisicamente. Então, se você estiver com lepra, você tem que pegar, tem que ficar afastado, tomar medicamento. Quando você se curar, você tem que vir aqui, voltar aqui, se apresentar para mim, para eu dar uma carta, te liberando, uma carta de alta para você viver em sociedade. Não aconteceu isso no Novo Testamento com Jesus Cristo? Lembra? Jesus, ele cura um leproso e fala, ó, vai, se apresenta lá para o sacerdote e paga lá o que tem que pagar. Era uma das funções do sacerdote. Fazer com que o povo vivesse bem em sociedade, bem um com o outro, bem com Deus, e oferecer para Deus o melhor. Você olha lá para os 10 que ele te deu, você fala, aquele tá bom. Oferece para Deus. E o que o povo estava fazendo? O mesmo sentimento de Esaú lá atrás, estava oferecendo para Deus qualquer coisa. E o sacerdote não estava repreendendo o povo. Aí Deus fala com ele primeiro, ó, tá difícil aí, cara. Você está satisfeito porque você está tendo o que comer. Mas olha o sentimento do povo em relação a mim. Eles estão oferecendo o que sobra, o que eles não querem. Olha Deus falando. E para as pessoas que estavam, imagina o seguinte, as pessoas que estavam entregando as coisas, ia lá com o animalzinho e tal, tinha até algumas imagens, e aí ele está lá com os animalzinhos entregando, ele sabia que estava doente, que estava coxo, mas as pessoas estavam vendo ele entregar, ele fazer a oferta. Então, para ele, as pessoas vendo ele fazer, era mais importante do que o sentimento que estava movendo ele a oferecer aquilo para Deus. E Deus está falando, não está me agradando. Não está me agradando. Mas Deus não está falando diretamente para o povo. Deus está falando para o sacerdote que não estava orientando bem o povo. Segura aí. Agora, pois, suplica o favor de Deus. Suplica por mim. Que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Se eu tivesse que trazer um paralelo para mim, para você hoje, só com as ofertas, vamos supor que o nosso sacerdote aqui, ele não sabe da origem, da procedência. E ele não sabe o quanto, nem como está o seu coração. Então, faz de conta que não existe o Novo Testamento, não existe nada daquilo. E é assim que você tem que se colocar para entender o texto. E deixar o Espírito Santo falar com você já, porque ele vai falar através de outros profetas. E ele fala, tá bom, você está feliz? Então, vai, levanta uma súplica para mim. Aí você fala, cara, tá bom, vai. Eu não preciso disto para te abençoar. Não é barganha. Eu te amo. Nada que você faça por mim vai fazer eu te amar mais ou menos. É só uma procuração que você dá para os inimigos invadir ou não a sua casa. E ele fala assim, então fala aí. Bom, ele continua assim. Aí dói o coração. Caramba. Aí não tem o tom. Ele fala assim, tomar houvesse entre vós quem fechasse essas portas. Não dá o tom, né? A gente não tem o tom. Porque Deus está dando uma bronca. Como é que você acha que foi isso? Olha, tá descendo sarrafo os caras, meu. Estava trabalhando mal. Tomara que tivesse alguém que fechasse as portas, para que não aceitasses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem celebrarei a vossa oferta, a oferta da vossa mão. Eu não quero saber. Por mim, feche essas portas aí, vai tudo embora, porque eu não estou me agradando de nada. É Deus falando, aqui não, meu Deus.
É Deus falando. Lá. 430 anos antes de Cristo. Para o povo que estava fazendo as coisas por fazer. Só para sair na selfie. Meu filho, tira uma foto. Então, mas como é que está o seu coração? Quem revela a foto está lá vendo tudo. Aí Deus está lá dando uma bronca neles. Aí ele fala assim, ó, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos... Você acha que é só você que está oferecendo? Deus está falando que no mundo inteiro Ele é adorado, e você pode não acreditar, mas no mundo inteiro é oferecido a Deus ofertas puras. Que Deus fala, que cheiro agradável. Ontem eu fui passear com a namorada no shopping, a minha eterna namorada, minha esposa, e aí nós passamos em frente de uma loja, eu falei, nossa, que perfume gostoso. Aí eu vou, vamos voltar. Aí eu falei, nossa, que cheiro gostoso na loja. Era da Natura, né? Aí eu falei assim, mas esse cheiro aí também tem em outras lojas, Leroy Merlin, tal. Eu falei assim, então, o mesmo cheiro em todos os lugares, quer dizer, é um tipo de aroma. Sabe quando você oferece as coisas para Deus? Deus fala assim, ó. Nossa, que cheiro gostoso. Volta o filme, deixa eu ver que oferta quem está oferecendo. Aí Deus fala, estão oferecendo isso aí para mim no mundo inteiro. No mundo inteiro eu estou sentindo esse cheiro. É pura essa oferta, é essa que eu quero. O restante aí pode fechar a porta. Deus está falando isso para o sacerdote, o responsável direto, né? Falando assim em termos de coletivo, pela atitude daquelas pessoas que estavam oferecendo no templo. Mas vós, os profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, aqui você pode oferecer qualquer coisa, cara. Ninguém fala nada. Está lá. Mas vós, a mesa do Senhor é imunda, e o que está nela, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é Então, hoje não, pessoal. Hoje a gente tem um cuidado com as coisas de Deus. Vamos sério. Mas vamos falar deles primeiro. Vamos falar deles, né? Vamos falar deles. Qualquer coisa, tá bom? Oferece lá. Vai, oferece. Oferece. É para Deus. Para Deus. Aí eu estou falando o seguinte. Esse mesmo sentimento de oferecer qualquer coisa para Deus aconteceu na história. Não é privilégio seu, nem meu. Deus sabe que nós somos assim. Deus sabe. E aí, ele continua assim. Você oferece qualquer coisa e dizeis, que canseira. Pai, igreja, estou cansado. Que canseira, me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazieis as ofertas. Aceitaria eu isto da vossa mão? Aí Deus está lá, fazendo eles refletirem. E aí, a dor no coração do líder, lá, sacerdote lá. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ele fala assim, maldito é, agora eu voltou para o povo.
Porque o sacerdote orientou, leu a história lá em Levítico capítulo 2, que tinha que separar o bichinho macho, sem defeito, para oferecer. Mas eu sou pobre, tá? Então oferece um pombinho, 2 pombinhos. Não tem problema. O problema é o seguinte, é a motivação com que você vai retirar, né, do seu ganho o que Deus te deu e vai devolver para Deus. Mas faça isso com amor, com prazer. Aquele povo... Primeiro ele dá uma dor no sacerdote, porque, sacerdote, você orientou, não orientou? Só que você precisa entender que esse povo é criança. Você tem que estar lendo toda hora tem que mandar um profeta, toda hora tem que mandar uma palavra, porque eles não leem em casa, eles não fazem nada em casa, eles não vão buscar, eles dependem de uma palavra profética. Por isso que eu permiti que houvesse as igrejas, que aparecessem os profetas. Não, são várias igrejas. Está lá, encontra uma aí miserável para eu falar com você. Está aí. Assim como tem vários bares que o diabo põe lá para encher o caneco, tem várias igrejas para você se encher do Espírito. Nós não teremos desculpa. Só que aí, nós vamos entender. Ele fala assim, olha, tudo bem, você entendeu, né? Estou dando uma dura em você. Você precisa toda hora falar para esse povo. E não aceita essas coisas, não. Devolve, isso aqui Deus não aceita. Porque se você representa Deus e aceita qualquer coisa na tua vida, se você é o sacerdote de Deus e aceita qualquer coisa, porque você intermedia Deus. As pessoas levavam para o altar lá, você oferecia. Fala assim, poxa, cara. Agora eu vou abrir um parênteses. Você aí, que está oferecendo essas coisas aí, que você escolhe dos 10 melhores, você escolhe o pior e me oferece. Você é maldito. Porque o inimigo está influenciando a sua mente, está influenciando o seu coração, e você não está reconhecendo que tudo que você tem, eu que te dou. Bom, aí vamos para o capítulo 2. Então Deus dá uma durinha lá nos... Aí ele fala assim, agora, ô sacerdote, quem? Sacer? Para vós outros é esse mandamento. Agora eu falo com você. Mas eu não sou sacerdote. Isso aí é só para o Malaquias. Você não é sacerdote? Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1, alguém pode abrir? Apocalipse, capítulo 1. Dá para projetar aqui rapidinho, por favor, Fabinho? Abre um parênteses aí. Desculpa aí. Hoje você vai ganhar uma caixa de bombom aí. É o da Milena. Apocalipse, capítulo 1. Enquanto o pessoal abre aí. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ele viu. Ele escreveu tudo que ele viu. E ele fala assim, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quem é sacerdote de Cristo, ele levanta a mão. A gente não entende muito isso, sacerdote. A gente acha que lá, por favor, voltar para o Malaquias. Pode voltar lá, por favor. Porque eu estou descendo um sarrafo aqui no sacerdote antes de Cristo. A gente está lá, é isso aí mesmo, senhor, vai, dá dura. É isso aí mesmo, vai. E aí fala, paralelamente, dá para você ir pensando o que você está fazendo?
Porque lá o sacerdote era só um homem que tinha uma responsabilidade da família de Arão, era escolhido. Cristo falou: você quer saber? Encerra tudo esse sacrifício, encerra tudo. Não quero mais. Eu vou ser o cordeiro. Eu vou ser a última oferta. Último sacrifício. Então Jesus, ele fala: ó, encerra, acabou, não quero mais isso. Não quero mais, aí ó. Pode ficar oferecendo isso? Você ficar fingindo? Então eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora é o seguinte, eu decidi morar dentro de você. Agora é outra coisa, agora você é o templo móvel. Ué, como assim? Não tem celular móvel? Você é o templo móvel. Você pode falar comigo a hora que você quiser, no momento que você quiser, linha direta, de madrugada, de noite, de manhã, no busão, no trem. Eu decidi morar dentro de você, portanto, cuidado com o que você está oferecendo para mim. E quando as pessoas vêm trazer coisas para você, para alimentar o templo, para você, ó, cuidado, não recebe qualquer coisa. Porque você é o sacerdote. Deus decidiu fazer um reino dentro de você. Olha que lindo, Deus, você é o reino, você é o reino. Deus entrou em você, você é o reino. Ele quer reinar através da sua vida. Então, para você ler com mais cuidado, que eu vou falar agora, nos outros 3 capítulos, para você entender que nós estamos falando num período em que as pessoas tinham que oferecer animais para encobrir o pecado, para manter a paz com Deus. E o sacerdote era responsável por isso. E ele estava pisando na bola. E aí, bom, já que o sacerdote não falou nada, mês que vem vou dar um que manca das 2 pernas, não de uma só. Como assim? Olha que homem. Eu já saí na foto mesmo, ó, registra aí, entregou. Ó, registra ali, entregou. Registra ali, entregou. Está registrado mesmo. O problema não é ali. O culto começou quando você saiu de casa, estava se preparando lá na sua casa. Lá começou. Aqui você veio entregar, compartilhar, participar. E ele fala assim no capítulo 2, ô sacerdote, é para você, tá, esse mandamento. Para você, sacerdote. Quem é sacerdote aqui? Mas nós não existimos, tá bom? Só para você entender, é interpretação de texto. Vamos embora. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, se você não ouvir e não se propor, né, no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, tá? Porque vós não propondes isso no coração. Olha o que Deus está falando para aqueles sacerdotes lá. Para o responsável lá. Mas ele já deu uma dura nos caras. Os caras estão sendo amaldiçoados lá já. Eles nem percebem, mas está colhendo menos. O bolso está furado, não consegue pagar as contas, está sempre devendo. Está lá. Por quê? Porque eles não colocaram no coração honrar a Deus. E Deus está falando. Aí nós vemos Apocalipse, pastor. É o seguinte. Quem é sacerdote aqui? Nós vemos Apocalipse. Você. Portanto, aquilo que ele está falando para o sacerdote ali, através do profeta Malaquias, quando eu estava reestudando esse texto, eu falei, meu Pai do céu. Vou abrir até um parênteses, depois eu falo o que eu fiz. Na hora, Robson, CPF da igreja. Sério. Lá. E ele fala, o problema é o coração, é a motivação. Oh Deus, mas o outro está oferecendo tanto. Olha o que ele está oferecendo, olha o que ele está oferecendo. Olha eu. Aí que Deus fala, não é o tamanho. É a motivação que você colocou no seu coração de adorar a Deus. E Deus conta com aquela motivação que está no seu coração, não com excedente. Eis que vos reprovarei
eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis. Ei. Aí ele fala assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a aliança é, olha, cuidado com o seu coração, com o que você está entregando. Seja grato, tenha um coração grato a Deus. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. É que você tem que lembrar das histórias, quando Moisés desce com as tábuas da lei do Egito. Aí Moisés está descendo, aí Moisés fala: Senhor, está tentando festa. Olha, o povo está festejando lá no arraial. Aí Deus fala: Moisés, cara. O povo já se desviou, cara. Eles estão adorando um outro Deus lá. Aí Moisés desce louco da vida, com as tábuas da lei, e vê aquela cena lá, e ele fala, ele joga na cabeça dos caras. Quem é do Senhor? Vem para cá. Aí vem a família de Levi, e acontece lá uma cena, uma matança, mas não interessa, ele escolhi, eu vou primeiro. É assim. Quem oferece primeiro? Eu. Quem vai oferecer? Eu estou oferecendo. Porque tudo que eu tenho é de Deus, e eu vou dar isso aqui, e não é barganha. Que ele te devolve, eu vou dar porque ele tem que devolver 10. Não, ele te devolve para você não falar que ele depende de você. Você entender. É como se tivesse uma máquina, né, tá caindo a água assim, um sistema de água, para rodar o moinho, e aquela água vai por baixo, volta e vai rodando o moinho, é só o necessário. A própria água. Ele se alimenta o fluxo, alimenta o mecanismo. É só o que ele colocar no seu coração, nada mais. Ele está falando. Ele está falando para o sacerdote: instrui o povo. Mas você tem que crer primeiro. E a verdadeira instrução esteve, olha só, vamos para o sacerdote. Eu coloquei, a verdadeira instrução esteve na sua boca. É verdade, você foi lá, ensinou o povo, foi lá, e aí o povo começou a orientar bem, e aí deu uma acomodada. Aí o povo é mau. Eu tive uma reunião na semana na escola. Aí o pessoal falou: poxa, se você faz muito mais, assim, você faz isso, faz aquilo outro, e você até conversa bastante com os alunos, sei que lá mais, tal, e eu mando ocorrência pra caramba pros pais, né? E ele fala assim, é como se, e os alunos aproveitam, né? Quer dizer, quanto mais você demonstra amor, carinho, conversa, parece que você vai exigir mais daquela pessoa paciência do que conhecimento. Parece que você exige mais de Deus paciência, misericórdia, do que, sabe, do que a graça dele te basta. Mas você não quer viver na graça, você quer viver na misericórdia, Senhor, misericórdia, perdão. E ele fala: olha, dá para dar um mergulho aí? Tem um texto que ele fala: dá para mergulhar águas profundas aí? Vamos lá, sai da superfície. E ele fala para o sacerdote: olha, você instruiu o povo, é verdade. E a injustiça não se achou nos seus lábios. Olha, eu te chamei. Quando eu te chamei, você estava lá, fervendo, buscava. Não, isso não. Andou comigo em paz, em retidão. E da iniquidade apartou a muitos. Aí Deus está falando assim para o sacerdote: eu lembro, eu sei, eu lembro. Lá em Apocalipse vai falar assim: eu conheço as tuas obras. Deus está falando para o sacerdote: eu lembro. Você não lembra? Eu lembro. Só que você se acomodou. Porque sabe qual era uma das responsabilidades do sacerdote? E qual é a sua? Mas eu não sou sacerdote. Mas o que é ser sacerdote? Vamos aprender. Juntos. Porque eu também sou.
É ou não é? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Guarda isso aí. E a maestria de ser sacerdote é você se apropriar do conhecimento de Deus, praticar o conhecimento de Deus, crescer na graça no conhecimento de Deus, e buscar crescimento, buscar conhecimento. E automaticamente, quando você convive com alguém, sabe, se encosta na pessoa, parece que saiu bem, agrada ficar perto da pessoa. O contrário é verdadeiro também. Dependendo do que as pessoas estão se alimentando, você vai no lar dela, você fica com um ar pesado. Eu sei do que eu estou te falando. Então, é a minha função, é a sua função, guardar o conhecimento. Para guardar o conhecimento tem que ler. Mas eu não consigo ler. Vem para a EBD. Em 2025 vai ter uma EBD online. Vou marcar um dia, fora de quarta-feira. Um horário que você chegou em casa, tomou um banho. Antes da sono, vamos refletir uma horinha. Vamos tentar compartilhar, tá bom? E ele falou assim, ó, você é um sacerdote, você é o meu mensageiro. Mas eu não me sinto ainda. Você acha que às vezes eu me sinto? Você não tem noção como eu fico feliz quando eu sou convidado para pregar. Às vezes fica assim, ai, pastor, convida. Ai, não. Por quê? É Deus tocando no coração. Ó, pede para ele dar a mensagem. Que mensagem? Eu não sei ainda, mas Deus vai falar. Eu me contento com a IBD. Eu me realizo. É fantástico, não sei te falar. Porque nós só estamos lendo o que está escrito. Sim ou não? Está na sua Bíblia isso. Mas vós vos tendes desviado do caminho, está acomodado. Por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Não é não, o não educa. Não pode, não faz, não toque, não pegue. Não adulterarás, não dará falso testemunho, não cobiçará nada do próximo, não roubará nada do próximo. Não. Não. Fala não. De novo. Mais alto. Fala não para o pecado. Fala não para a mentira. Está falando isso aqui. Você não está falando não. Ei, para de entregar isso aí. Volta lá e vai pegar o outro, que eu vi lá no seu jardim, lá no seu rebanho, que tinha gado melhor. Que é vergonha, rapaz. Vai lá oferecer o melhor para Deus. A gente falar isso hoje aqui, o ponto igreja. Lá pode. Pode ir. Aqui serve a Deus. Lá pode. Aqui serve. E fica tranquilo. Vai encher tudo esse banco. Por isso também eu vos fiz olha só o perigo de você ficar aceitando tudo. As próprias pessoas que estão com você não te respeitam. Olha aí. Por isso, também eu vos fiz o quê? Desprezíveis e indignos diante de todo o... Fica aceitando tudo dos seus colegas. Ele é o nosso, ele é um de nós. Está falando isso para o sacerdote. Visto que não guardasses os meus caminhos e vos mostrasse parciais no aplicardes da lei. Você acha que Deus não estava vendo tudo? Deus vê tudo. Deus vê tudo. É o mesmo Deus. E Jesus falou o seguinte, quer saber? Ninguém fechou as portas aí não, né? Ele veio pessoalmente, se cumpriu a promessa, a segunda glória do tempo foi maior que a primeira, o próprio Jesus pisou ali. Mas uma vez ele sobe no monte e fala, está vendo esse monte aí? Vai ficar pedra sobre pedra.
E a história diz que por volta do ano 70, depois de Cristo, uns 37 anos depois que ele morre, os judeus se rebelaram contra Roma. E Roma envia o general Tito, que cerca Jerusalém e destrói tudo. Cessou o templo, cessou. Naquela época ninguém quis fechar as portas. Que vergonha para a história, mó trampo, né, para reconstruir tudo. Vem profeta, vem outro profeta, termina o templo, vem pessoas. Só que os filhos daquelas pessoas que não foram orientados, que não foram instruídos, eles menosprezam, porque eles não sentiram o poder de Deus, eles não viram. Então, fé. Aí não fecharam as portas, tá bom. Aí Jesus veio, lá, impulsiona, quer saber? Jesus fala, ó, acabou. Não, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a última Páscoa. A partir de agora, quando vocês estiverem juntos, vamos cear, vamos agradecer, e celebra o meu sacrifício, sangue do meu sangue, né, a carne da minha carne. O que a gente faz aqui? Aí o templo é destruído. E ele fala, não se preocupe, nós vemos Apocalipse, eu vou fazer de você um reino. Quando o seu coração estiver queimando pela minha presença por mim, é um sinal que o Espírito Santo está aí, estou aí dentro com você. E você vai ser o sacerdote, só que você agora tem a responsabilidade de alimentar o templo, de oferecer as coisas dentro de você. E você vai me representar. De uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E aí você começa a entender as coisas. Se você começa a concordar com tudo, faz aliança aqui, aliança ali, essa sua aliança, fala assim, bom, e Deus? Deus fala, eu estou vendo. No fundo, você é desprezível. Se você bobear, você vai ficar sozinho. Cristo ficou. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros? Profanando a aliança do nosso Pai. E aí? Você tem respeitado quem está do seu lado? Quem está na sua frente? Está sendo desleal? Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Deus fala, tá bom, tem um tempo. Judá tem sido desleal. E abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O sacerdote não estava mais se preocupando se o povo de Israel estava querendo casar com as mulheres de outros povos. E aí os caras, né, se fingindo de morto para assustar o coveiro na noite. Mulher estava velha, né, certa idade, começou a desprezar o amor da mocidade, querendo divórcio para casar com outras, para ter prazeres sexuais. E o sacerdote não ia dar madura. Aí era aquela papo, não, mas ali ele escreveu lá para 1000 anos atrás, 2000 anos. E o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, seja quem for, ele vai explicar, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da sua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Eu acredito no casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Eu acredito no Senhor. Porque está escrito. Eu sou sacerdote. Eu tenho que explicar o que está escrito. Não, mas acontece. Está aqui. Acabou o amor. Deus te ama. Ele é capaz de dar amor. Ah, acabou. Como é que fala? Onde fala assim, não tem mais compatibilidade
Depois que você decorou essa palavra, você nem sabe o que é, né? Compatibilidade de gênero. Incompatibilidade. Aí você começa a buscar em outros lugares prazer, prazer, prazer. E Deus não tem mais prazer. Aí você fica disfarçando, fazendo com a vida imunda, continua oferecendo as coisas. E Deus fala, ó, estou de olho. Não fez o Senhor o mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para a comunhão da sua mocidade. Só um aviso aí, viu? E vice-versa também. Ah, não sei. É mais ou menos aquele lá, né, Fabinho? Você pode não estar feliz aí com o que você tem, mas eu acho que é muito mais que você merece. Valoriza. E aí, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que Ele odeia o repúdio é divórcio. Deus odeia. E também aquele que cobre de violência suas vestes, e o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais, quer dizer, cuida da sua vida, cara. Abraça tua esposa, abraça seu marido, vamos ser felizes juntos. Ué, não é na alegria e na tristeza? Cadê? Ah, mas quando eu casei com ela, ela pesava 30. Agora ela pesa 50. Mas você come que nem um boi. Ela tem que comer também. É isso? O seu amor é físico? Você se apaixonou pelo físico? Se bater também e acabar com o rosto, acabou o amor? É esse relacionamento físico? Na prostituição tem. Tomara que seja o contrário. Tomara que ele emagreça e você engorde que nem um boi. Aí, ô meu amor. Amor? Já pensou nisso? Não, só para a gente pensar, porque eles estavam assim, trocando. Aí Deus falou, estou olhando tudo, o sacerdote, dá uma dura neles aí. Não pode, cara. Bom, e aí, eu vou rapidinho, tá? Enfadais o Senhor com as vossas palavras. Não adianta você ficar inventando coisas, tentando burlar a lei, não adianta. Deus está cansado disso. Não, mas lá no capítulo tal, não pode, não. Deus está cansado. Manda até um louvor. Deus está cansado. Ai, como assim ele está cansado da gente? Pô, meu, para. E ele fala assim, eis que eu envio meus mensageiros, Malaquias, que prepara o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo. Olha que lindo. Eu estou imaginando, quando eu li esse texto, eu pensei no João Batista. Ele fala assim, olha, porque Malaquias foi o último profeta antes de João Batista. Deus vai ficar em 400 anos aproximadamente de silêncio. Depois desse livro, Malaquias, Deus fala assim, ó. E a história continua. O povo não buscava Deus, continuou fazendo tudo errado, mesmo o profeta indo. Sabe o que acontece? De novo, Deus permite que o Império Grego, que a Grécia vire uma grande potência. Está na história isso. Estuda, história, escola. E vem então e domina tudo. Destrói tudo. Domina tudo. E aí mistura tudo. Aí surgem os fariseus, saduceus, um monte de coisa. Já que é para misturar, já que vocês não me respeitam, já que vocês estão oferecendo coisas para outro Deus, então deixa os outros deuses assumir. É isso que vocês estão fazendo. Já que você não me busca, já que você fica buscando outras coisas, olha o que ele está dizendo. Diabo, pode entrar na minha casa. Diabo, pode entrar no meu relacionamento. Pode entrar. Porque eu não amo mais minha esposa, eu não amo mais meu esposo. Por quê? Porque ele mudou. Porque você quer que ele tenha sempre 13, 15, 17, 20? O tempo não vai parar. Esse corpo tem um limite de idade.
Está lá, Salmo 90 diz. E ele fala assim, olha, mas aí, olha que lindo. Aí o Malaquias está lá, Senhor, e agora, e agora? Aí Deus fala assim, ó, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Ele está profetizando Jesus Cristo também. A quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho que ler com vocês isso aqui. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Sabe o ouro, derretendo o ouro para fazer? Jesus é assim, vai olhar, vai derreter os pecados. É isso que ele está falando. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Olha o que ele está falando. Está falando de mim e de você. Que em Jesus Cristo nós vamos entregar ao Senhor ofertas justas. E aí, então, eu quero ler até o versículo que vocês gostam de ler. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Lembra, assim, como lá nos primeiros anos. O mesmo temor de Deus. Não, mas acontece que aquela família ali, ó, eles ganham tanto. Ó, eu vi lá, eles estão dando uma oferta de tanto. Ah, então eu também vou fazer isto. Vou fazer isto. Você está nessa? Você está nessa? Ah, não, eles estavam, né? Você não, eles. Ele fala assim, olha, vai ter um momento que você não vai se importar com os outros. Quem vai oferecer? Eu. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração. Porque Deus colocou no meu coração. Porque Deus, é para Deus, é para Deus. É Deus. Está dentro de mim. Ele está me motivando. Ele está me impulsionando. Eu vivo nele. Eu vivo por ele. É tudo por ele. Tudo nele. Tudo. Ele vem e purifica tudo. É que algumas coisas em nós são difíceis dele retirar. Eu estava no quintal de casa hoje, lá dando uma varridinha, lá, faz tempo, hein, filho? Aí, vou ter que fazer o quê? Faz tempo que eu não lavava. Aí eu falei, Jana, já tenho que comprar aquele limpa pedra. Foi sério, porque eu gosto assim. Porque eu olhei assim, não tá branquinho. Faz tempo que eu não lavava, eu gosto. E falou comigo muito aquilo. E aí ele falou assim, ó, chegar-me-eis vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra quem juram falsamente, e contra quem defraudais o salário do jornaleiro, e oprimem as viúvas e órfãos, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E ele fala assim, porque eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que você não é consumido. Está aí. Deus é Deus. Não tem um louvor? Nunca foi tão real. Se você fizer, se você não fizer, se você oferecer, se você não oferecer, se você mentir, se você não mentir, se você empurrar, roubar, Deus continua sendo e nós prestaremos contas. Aí, desde os dias dos vossos pais, estou chegando, desde os dias dos vossos pais, desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Guardar é praticar. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ele fala, é muito simples. Quando você nasceu, peladinho, cheirosinho, gritando, você tinha roupa? Tinha? Não. Você falava, andava, alguém te amamentou, te sustentou, você cresceu, arrumou um emprego,
começou a ter as coisas, começou a decidir, outro emprego, começou a ter, começou a conquistar. Chegou a hora de ir embora. Com que roupa você vai? Foi pelado. Foi o que Jó disse. No finalzinho do livro de Jó, se você pegar o capítulo 48, ele fala assim, olha, fala no início, ele fala, eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu vou voltar lá para o pó. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer a mesma coisa, foi só uma reflexão do Jó. Quer dizer, eu não vou levar nada. Quando você entender, eu vi uma reflexão bem legal, que é assim, deixa eu usar essas bexigas aqui, ó. Imagina eu pegando essas bexigas aqui e enchendo de terra. Encher de terra. E todo dia eu vou passar e olhar para ela, eu tenho que olhar para ela. Por quê? Tenho que olhar para ela. É só terra, é só terra. É só terra, é só terra, porque ela tem que me lembrar de onde eu vim e para onde eu vou. E olha o que eu tenho. E olha para quem me deu, Senhor, como é que eu posso devolver um pouco para as pessoas te conhecerem e terem a mesma sensação que eu tenho de ti, que eu não tinha nada, vou embora sem nada. As pessoas têm que conhecer esse Deus que me dá tudo. E aí, roubará o homem a Deus, porque você não tem o coração grato a Deus, você não está devolvendo para Deus, não é seu dinheiro, ele não quer essa porcaria de dinheiro. O dinheiro é dele. Ele não quer nada seu. Ele quer que você entenda que tudo que você tem é dele. É por ele. É só uma relação de expansão do reino. De contagiar o outro. Olha, eu sirvo a um Deus que me dá tudo. Eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que me protege. Eu sirvo a Deus que me ama. Eu sirvo a Deus que respeita a minha individualidade. Que tem um trabalho tremendo para colocar o amor do filho dele no meu coração. E quando você não faz isso, quando você não tem um coração grato, você deixa de devolver para ele uma parte para que haja alimento, para que haja mantimento. Para quê? Ele acabou de falar em cima. Lembra, Jesus fala que eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava enfermo, me visitasse. É para isso que nós estamos aqui, sabia? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês não reconhecem em Deus, vocês não reconhecem no projeto de Deus a necessidade de expansão do reino. Porque você está olhando para as pessoas que não estão fazendo corretamente as coisas, e você está deixando fazer a sua parte. Ele fala, ó, lembra como você fazia isso no início, não se importava com as pessoas? Faz. Eu só preciso daquele coração. Ah, mas está faltando dinheiro. Deus levanta alguém que nem é dessa igreja e dá uma oferta. Essa é a mensagem, essa semana, que nós recebemos aí. Essa é a mensagem. Eu não preciso do seu. Nós vemos lá, eu tenho pessoas no mundo inteiro que oferecem para mim ofertas puras. Nós lemos agora há pouco. É que a gente acaba esquecendo, está aí. E ele fala, tá legal, com maldição sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais. Por quê? Porque se você não entrega o que é de Deus nesse sentido, você é falso, não tem como, você vai abençoar alguém, você vai deixar a pessoa orar por você? Você não sabe a vida dela. Vai deixar as pessoas colocar a mão na sua cabeça? Ó, eu vou interceder por você. Não, não precisa não. Por quê? Eu não sei quem ela está servindo. Esse menino aqui não tem pai, não. Aí olha só. Ele fala assim, ó, mãe tem, né? Trazei. Aí ele fala assim, olha, traz para mim, traz, traz uma parte. Ah, mas 10% é muito. Para quanto você ganha? 10, traz um. De 10, um. Não, mas eu ganho 100. Você ganha 10, é proporcional. É que ele te deu 100 talentos. A proporção é a mesma. Mas eu ganho 1.000, 10.000, eu quero ganhar 100.000. Porque ele acha que eu tenho capacidade de ganhar. Mas na mesma proporção que ele me deu essa capacidade, eu tenho que sustentar o reino dele. É isso que nós estamos falando, pessoal, é de reino.
E aí ele vai colocar administradores na igreja local para a expansão do reino. Ele fala, traz todos os dias uma casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento na minha casa, alimento, palavra, tudo, estrutura. E provai, ministro. Vê se eu não posso aumentar os limites da sua renda, só para você entender o que Deus faz. E eu sei o que estou te falando, tá, pessoal? Deus sustenta, Deus amplia. Bom, daqui para frente, então, ele vai continuar falando isso, que olha, tenha o coração grato, porque senão seca a fonte. Eu preciso de pessoas que trabalhem coletivamente para que meu reino seja expandido. Aí ele fala, é uma questão de lógica, se você não contribui, não participa, não tem fé, eu vou dar o plantio para outro. E aí, já vai entrar na sua vida, vai te oferecer coisas, mas enfim, aí acabou, tá bom? E ele fala assim, ó, todas as nações vos chamarão felizes. Sabe por quê? Porque você faz as coisas com prazer. Não se importa com o que o outro vai falar, não vai falar, com o outro se veste ou não. Porque vós sereis uma terra deleitosa, você é uma terra fértil. É lindo demais, não é? Esse foi o profeta Malaquias. Portanto, como sacerdote de Deus, que você é, que eu sou, nós precisamos aprender como servir melhor a Deus, tá bom? Tudo que você tem é dele, você é dele, e nós temos uma vida aqui emprestada, temos que ser mordomo dessa vida, de tudo que Deus nos dá. Obrigado, esses foram os 12 profetas, e no próximo ano nós vamos estudar outros livros. Aguarde, tá bom? Fique na paz, dê um abraço no seu irmão, até a próxima.